Jerusalém. A igreja, ela se reunia no templo e nas casas. No partir do pão e nos momentos da oração estavam juntos, mas eles permaneciam em Jerusalém. Mas o plano do Senhor era que eles pudessem propagar, expandir, sair da sua zona de conforto e acomodações. Saiam, vão para a Judéia, vão para Samaria, vão até os confins da terra. E é interessante porque agora, quando nós chegamos no capítulo de número 8, no capítulo de número 7, nós percebemos que essa igreja que estava feliz, acomodada em Jerusalém, estava alegre porque estava vivendo a sua fé. Era uma igreja que, quando o apóstolo Pedro pregava, 3.000 pessoas se convertiam e eram batizadas. Depois mais 5.000 pessoas. Depois Lucas vai dizer que era uma multidão que não dava mais nem para contar. Então era uma igreja que estava crescendo, mas ainda não estava executando por completo o plano de Deus. E aí no capítulo 7 já começa a ficar um negócio um pouco mais drástico. Um tom dramático sobe aí na narrativa. E aí a gente vê o começo da perseguição. O capítulo 7, nós temos então o diácono Estevão sendo levado a julgamento, e o diácono Estevão sendo apedrejado por estar proclamando o evangelho. E a partir desse momento, agora Paulo, que até então ainda usou o nome Saulo, Saulo, pega uma autorização com os líderes religiosos e fala: olha, temos que acabar com essa seita, temos que acabar com essa doutrina. E aí Saulo sai de casa em casa, prendendo, capturando os cristãos. E aí o capítulo 8, verso 1 vai dizer que essa onda de perseguição então varreu a igreja de Jerusalém. E é interessante porque Lucas vai dizer assim: todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos. E eles foram dispersos para onde? Para a Judéia e para Samaria. Lembra lá qual a ordem de Jesus? Vão, sejam minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e em Samaria, e até os confins da terra. Agora a perseguição vem e os discípulos precisam fugir. E eles vão fugir para onde? Para a Judéia e para Samaria. E aí o texto vai dizer o quê? Que por onde eles iam, eles estavam proclamando as boas novas. Gui, volta aí, por favor. Pode voltar mais um, passa. A igreja do Atos dos Apóstolos foi constrangida a sair da sua cidade por uma perseguição. Hoje, nós vemos os valores cristãos, vemos os valores do reino de Deus sendo questionados, sendo desacatados, sendo combatidos e sendo perseguidos. Eu costumo dizer que no Brasil, nós ainda não temos perseguição. Nós não temos uma perseguição. Se alguém fala no Brasil, enfrentamos perseguição por sermos crentes. Essa fala gera até um constrangimento ao olhar os países perseguidos, aonde cristãos são torturados e mortos. Como essa semana eu vi uma matéria onde na Nigéria, algumas dezenas de cristãos foram mortos em praça pública para servir de exemplo. Ali sim, há uma perseguição. Mas quando nós olhamos para o nosso país, nós vemos de uma maneira muito velada o início de uma talvez possível e futura perseguição.
Hoje, nos nossos púlpitos, nós precisamos medir as nossas palavras e muitas coisas nós temos que ter cuidado como iremos falar, principalmente se essa mensagem for ser transmitida na internet. Nós estamos gerando provas contra nós mesmos. Se aqui no púlpito hoje nós pregarmos que algumas religiões são abominadas pelo Senhor, que alguns ídolos, que algumas religiões, elas servem a demônios, as pessoas podem pegar essa fala, podem ir na justiça e podem nos processar por injúria religiosa, por estar fazendo racismo religioso. Se nos nossos púlpitos hoje nós pregarmos que casamento bíblico é um homem e uma mulher, e esta união diante do Senhor é um casamento, e o que passar disso é abominação diante dos olhos do Senhor, nós podemos ser processados por homofobia, podemos ser processados por estar julgando como as pessoas declaram o amor, ou os tipos de amor. Então hoje nós não temos uma perseguição mesmo dura, rígida, mas os nossos sermões já tem que ter cuidado como nós iremos pregar. E diante disso fica a pergunta: será que nós temos nos sentido constrangidos ao ponto de sairmos em defesa do Rei de Deus e proclamarmos o Evangelho de Cristo? Quando nós olhamos os dados, os censos, nós temos visto que o Brasil tem crescido como um país que professa a fé cristã. Mas quando nós olhamos os dados de violência, quando nós olhamos dados sobre pobreza, nós não vemos o nosso país refletir essa estatística de que no Brasil vigora uma fé cristã. Porque nós não vemos uma transformação real em nosso país. Isso por quê? Porque talvez nós estamos muito confortável nos nossos cultos, nos templos, reunidos em quatro paredes, enquanto a sociedade vai avançando em filosofias e ideologias, onde cada vez mais nós vemos o ser humano vivendo o pior de si, aonde cada dia mais nós vemos o amor esfriando. Quando nós olhamos as matérias nos jornais, eu não sei os irmãos, mas eu fico chocado. Jovem de poucos anos, 20 e poucos anos, mata mãe idosa de 80 e poucos anos para ficar com a pensão. Adolescente de 14 anos mata pai, mãe e irmão, porque o pai deixou o adolescente encontrar a namoradinha que mora em outro estado. Líderes religiosos sendo acusados de abusos espirituais, abusos econômicos e até abusos sexuais. Enquanto nós estivermos enclausurados nas quatro paredes, o mundo lá fora continua em trevas, porque Cristo Jesus nos chamou para ser luz no mundo e sal da terra. Só que se a luz ficar encoberta debaixo do alqueiro, ela não vai refletir. Lembra que Jesus diz isso? Ninguém acende uma candeia e coloca ela encoberta, escondida. Pelo contrário, coloca ela no lugar mais alto para que ela possa iluminar. E esse é o papel da igreja.
E a igreja tem que seguir esse plano, porque esse plano é de Deus. Mas, queridos, o que nós aprendemos ao olhar Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, é que os planos do Senhor não são frustrados. O Senhor usa até o mal para se tornar bênção. E a perseguição veio sobre a igreja, para que o plano do Senhor fosse cumprido. Igreja, escuta com atenção o que eu vou dizer agora. Nosso país hoje, por enquanto, ainda é livre para pregar o Evangelho. Por favor, não espere amanhã, quando a perseguição bater na nossa porta, para nós olharmos e dizer assim: quanto tempo nós perdemos. Hoje eu não posso mais falar de Jesus na praça pública. Hoje eu não posso ir mais no vizinho e falar de Jesus. Quanto tempo nós perdemos? Lembre, a igreja, para crescer saudável, tem que seguir o plano de Deus. E o plano de Deus é que nós venhamos ser as suas testemunhas aonde Ele nos colocar. Em segundo lugar, nós aprendemos também com o texto de Atos capítulo 8, que a palavra de Deus vai a lugares improváveis. A palavra de Deus chega em lugares improváveis. O verso 4 ao verso 5 vai dizer o seguinte: os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fossem. Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre Cristo. Queridos, quando a perseguição apertou, que os discípulos dispersaram, Filipe, e aí vocês vão lembrar de Filipe lá do capítulo 6, que também ele é um dos diáconos da igreja. Filipe vai para Samaria. Chegando em Samaria, Filipe começa a anunciar Cristo Jesus. Filipe prega o evangelho em Samaria. Tá, pastor, mas o que é que tem de especial nisso? O que tem de especial é porque quando nós olhamos a história judaica, nós vamos ver que judeus, eles não falavam com samaritanos. Lembra da mulher lá no poço, quando ela fala com Jesus, e ela diz: Senhor, se tu soubesse quem eu sou, se tu soubesse de onde eu venho. É claro que Jesus sabia. Mas agora nós vemos um discípulo chegando a essa cidade de Samaria e anunciando o evangelho de Cristo naquele lugar. Um lugar que parecia ser improvável a mensagem de Cristo chegar, mas agora chegou. E não só chegou a mensagem de Cristo, mas veja o que foi que aconteceu quando Filipe começou a pregar em Samaria. A partir do verso 6, quando a multidão ouvia a sua mensagem e viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. Muitos espíritos imundos eram expulsos e aos gritos deixavam suas vítimas, e muitos paralíticos e aleijados eram curados. Quando a palavra do Senhor, irmãos, chega num lugar improvável, acontece transformação naquele lugar, acontece mudança de vida, acontece libertação. Eu não sei quantos dos irmãos teve a oportunidade de estar aqui no sábado à tarde, mas o pastor Etevaldo, da igreja Vida Nova, esteve um momento aqui dando o seu testemunho e falando sobre o papel da sua igreja ali em Fortaleza, no bairro Palmeiras, um dos bairros violentos de Fortaleza, um dos bairros tido como periferia, um dos bairros onde o IDH era muito baixo. E a partir do momento que a igreja do Senhor chegou naquele lugar, começou a haver uma transformação, uma mudança de vida naquele lugar. Lembra que ele estava falando aqui sobre a escola, o projeto social da igreja? E ele disse: olha, no início da escola
nós tínhamos apenas uma professora formada em pedagogia. A igreja todinha tinha apenas uma pessoa formada, um membro ou poucos membros formados. E a partir do momento que o evangelho foi pregado naquele lugar, a partir do momento que a luz de Cristo chegou naquele lugar que poderia por muitos ser tido como um lugar improvável, houve uma mudança interna, que depois começou a transparecer externamente. E aí o pastor Etevaldo disse hoje lá na igreja, nós temos advogados, nós temos contadores, nós temos educadores físicos, nós temos nutricionistas, nós temos sociólogos, E ele foi dizendo quantos irmãos lá estão formados. E como os jovens da igreja mudaram o seu pensamento. Jovens daquele bairro que talvez antes pensavam que não valiam nada, que não serviam para nada, mas por meio da pregação do evangelho, aquilo mudou algo dentro deles. Aquilo trouxe a certeza da salvação. Aquilo trouxe libertação, aquilo trouxe um renovo para suas mentes, trouxe um crescimento também social, econômico para aquele lugar, onde a pregação do evangelho, a transformação, a mudança. O evangelho precisa chegar em lugares aonde nós pensamos que possam ser improváveis, para aqueles lugares serem transformados pelo poder de Deus. E em terceiro e último lugar, o evangelho transforma vidas e comunidades. O verso de número 8 vai dizer: e por isso houve grande alegria naquela cidade. Qual foi o motivo da grande alegria em Samaria? O motivo da grande alegria é tudo que Lucas está relatando aí nos versos anteriores. Filipe chegar lá e de maneira corajosa pregar as boas novas. E a partir daquele momento, aquele lugar nunca mais foi o mesmo. Vocês estão vendo aí no projetor, ou melhor, na apresentação aí, 5 jovens, 5 homens. Esses rapazes, estes homens, eles um dia entenderam o chamado de Deus para mudar a vida de uma tribo indígena, para chegar em um lugar que parecia improvável e pregar o evangelho. Roger Yuder, Peter Frank, Jim Elliot, Nate Sage e Ed McCart, eles foram chamados para uma missão onde eles teriam que pregar o evangelho para uma tribo indígena que nunca havia tido contato com o mundo exterior. Mas essa tribo indígena era uma tribo muito violenta. E estes homens, então, partiram para essa missão. Essa tribo, ela ficava localizada ali no Equador, já quase com divisa com o Brasil. E chegando lá, estes homens começaram a operação que deu o nome como Operação Auca, que é o nome da tribo lá. E aí Nate começou durante alguns meses sobrevoar aquela aldeia indígena. Depois, para tentar fazer amizade com os nativos, eles começaram a amarrar no avião alguns presentes, espelhos, algumas bugigangas, algumas coisas para mostrar que eles eram amigáveis. Então Nate começou a sobrevoar a tribo mais baixo para que os índios pudessem tirar o balde que estava amarrado em uma corda no avião e ficar com os presentes. E à medida que ele ia fazendo isso, os índios começaram a responder. E aí os índios começaram a colocar nos baldes alguns presentes também para eles.
alguns enfeites, alguns pássaros, para demonstrar que eles estavam ali de alguma maneira correspondendo a essa comunicação amigável. Então, numa manhã, alguns índios, alguns nativos, se aproximou do acampamento deles, e eles tiveram um momento lá com esses nativos, que voltaram para a sua tribo. Mas no dia 7 de janeiro de 1956, aqueles homens então tiveram a ideia de ir lá na tribo. Já estavam há mais de 4 meses se comunicando com os índios, então chegou o momento de ir lá na tribo e falar do Evangelho de Deus naquela tribo. E aí eles começaram a se preparar para esta missão. Então, Jim Elliot, se comunicando com a sua base, foi e falou: olha, hoje, às 4h30, nós iremos até a tribo indígena para levar a mensagem do Evangelho para os índios. Estejam orando por nós. Então, mais uma vez, Nathan pegou o avião e sobrevoou. E quando ele estava sobrevoando, então ele percebeu um movimento estranho. Os índios também estavam se preparando e já estavam a caminho do acampamento deles. Então Nate voltou e avisou eles: olha, os índios estão vindo, nós não precisamos ir até lá, está vindo um grande número de índios aí. E eles, queridos, tinham armas para se defender. Eles não sabiam se os índios estavam vindo para atacar ou para conversar, mas eles preferiram guardar suas armas. E naquele dia, aproximadamente 20 a 30 índios mataram, à beira do rio, estes 5 homens. Suas esposas, que estavam na base da missão, ao perceber que eles já estavam há um bom tempo sem dar nenhum comunicado, nenhum aviso, então ela aciona o exército equatoriano. E aí o exército adentra a mata. E aí no dia 8 de janeiro de 1956, o exército encontra, na beira do rio Auca, os 5 jovens mortos, com marcas de flechas, lanças e machados. Esse último rapaz aqui, Ed McCarry, não foi encontrado o corpo dele. A tribo era uma tribo canibal. Nate estava com um relógio e a hora do relógio estava parada em 3h20 da tarde. Então, possivelmente, eles morreram no dia 7, às 3h20 da tarde. Mas sabe o que foi que as esposas desses homens fizeram? Continuaram orando por essa missão. E elas continuaram a missão. Elas conseguiram se comunicar com uma índia da tribo, e a partir dela, elas entraram na tribo. Elas abraçaram os índios que mataram seus esposos e pregaram o Evangelho e perdoaram aqueles homens. Anos depois, a filha de Jim Elliot, que está ali no meio, foi batizada pelo líder da tribo, que agora era pastor daquela tribo, e foi aquele homem que havia matado Jim Elliot. Passa aí, Gui. Jim Elliot tinha uma oração que ele dizia o seguinte: Senhor, faz de mim uma crise, que aqueles que entrarem em contato comigo sejam levados a tomar uma decisão, que eu não seja uma simples placa à beira de uma estrada. Faz de mim uma bifurcação, para que os homens precisem optar entre um caminho ou outro, ao ver Cristo em mim. Jim Elliot tinha forte convicção da missão da igreja, de propagar o Evangelho,
nem que isso lhe custasse a sua própria vida. O Evangelho é o plano de Deus para todas as nações. O Evangelho tem que ser anunciado a lugares improváveis. E é a partir do Evangelho que nós podemos viver uma verdadeira transformação. Passa de novo aqui, por favor. Devemos pregar o Evangelho com a expectativa de que Deus continuará operando transformação em corações e contextos sociais. Você crê que o Evangelho pode mudar as realidades? Pode passar de novo aqui para finalizar. Pode passar. Pode passar. Vai lá para o último, por favor. Volta. Para finalizar, eu quero finalizar com a frase do Nate Saint. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Essa frase é muito forte, queridos. Não é tolo abrir mão daquilo que nós não podemos guardar e reter para ganharmos aquilo que não pode ser perdido. Devemos anunciar o Evangelho. Assim como o pastor Marcos falou muito bem domingo aqui, anunciar o Evangelho com coragem. Anunciar o Evangelho, mesmo que isso possa custar a nossa vida, mesmo que isso possa custar algumas amizades, mesmo que isso possa custar algum status social, mas não é tolo abrir mão dessas coisas para ganhar aquilo que não pode perder, uma vida salva, que não pode ser perdida mais. Que a igreja do Senhor possa se despertar e possa entender que nós somos chamados para crescer, e crescer de maneira sustentável. Mas para isso nós precisamos proclamar o Evangelho, a mensagem de Cristo Jesus. Desde sexta-feira nós temos sido bombardeados com mensagens nos despertando para a missão. Sexta e sábado estivemos aqui falando sobre andar lado a lado na missão. Domingo o pastor Marcos falou sobre a coragem de viver essa missão. E hoje eu convido a igreja a se despertar para essa expansão que só pode ser vivida quando nós proclamamos o Evangelho de Cristo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, graças te damos mais uma vez pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é viva, a Tua palavra que é eficaz, a Tua palavra que nos mostra, ó Deus, que aonde ela chega, ela é o Teu poder para transformar vidas. Aonde ela chega, a tristeza vai embora. Aonde ela chega, a depressão vai embora. Aonde ela chega, a miséria vai embora. Porque ela, ó Deus, é o poder de transformação do ser humano. Pai, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos chamado para essa missão tão especial, que é proclamarmos a Tua palavra, as Tuas boas novas. Senhor, nos ajuda, ó Deus, nos dá coragem, nos dá, ó Deus, constrangimento para nós sairmos da nossa zona de conforto e possamos anunciar a Tua palavra. Nos inspira, Senhor, nos incendeia, Senhor, aquece o nosso coração, acende em nós, ó Deus, a chama, o amor pela Tua missão, ó Pai, e que a cada dia nós possamos vivê-la, ó Pai, que a cada dia nós possamos, ó Deus, ser testemunhas Tuas, em Camusim, no estado do Ceará, no Brasil e até os confins da terra. Ó Deus, que a Tua igreja, ó Pai, venha experimentar o esfriamento que muitas igrejas têm experimentado, ó Deus, mas que nós possamos ser vivos, que nós possamos ser aquecidos pelo Teu Santo Espírito, que nós possamos ser revestidos deste poder para anunciar as boas novas. Nos dá, ó Deus, ousadia, nos dá, ó Deus, discernimento, nos dá, ó Deus, coragem para pregarmos o Evangelho. É isso que nós oramos e te pedimos.